Capítulo 32. Há um jardim e duas rosas que me observam. Eu toquei a campainha 1, 2, 3 vezes. Estava começando a ficar escuro a ponto da região já ter acendido suas luzes noturnas. As ruas estavam sendo pontuadas e lentamente se esvaziavam. O frio e a fome me assaltavam, mas uma luz surgiu na sacada da casa, e ouvi o trinco da porta se abrindo. Engulo em seco, sentindo o tremular dos meus lábios. Então vejo um rosto conhecido que me agrada. Tia Beth. Pode me ajudar? O último recurso era ninguém menos que a minha tia Elizabeth, que chamávamos de Beth. Por quase 3 horas eu rodei a cidade com pouco dinheiro, sem esperança, e com apenas um objetivo que era fugir e ir para longe do contato com Johanna, após me sentir tão abalada pelo que fiz com ela. Não queria mais fazê-la sofrer, ou pior, me fazer sofrer por fazê-la sofrer. A casa dela ficava ao noroeste de Dublin, próximo a Simifield e à Ponte Frank 1982, que também dava acesso à aba superior do River Liffey, cujo Riverdale ficava ao leste. A maior parte do tempo eu passei de bonde, depois de ônibus e por fim de metrô, economizando o máximo e fazendo baldeações intermináveis, por isso a demora. Então, finalmente me vi segura na casa da minha tia, que não mediu esforços para permitir a minha entrada. Então, você não suportou o peso do seu segredo vindo para essa moça naquele momento, daquela maneira. Tia Beth me serve um chá bem quente enquanto dá a volta em uma mesa de centro feita em carvalho, e se senta ao meu lado em um pequeno sofá. A sua casa não é grande, mas é confortável por ser extremamente organizada, e não havia nada fora do lugar na sala de estar. Os móveis eram caros, mas ela comprou em estoque. Eles tinham um toque clássico, delicado e feminino. A cozinha era separada da sala apenas por uma bancada e uma moldura de porta, enquanto que do outro lado estavam seus móveis prateados, fogão, micro-ondas, geladeira e outras coisas. Aos fundos no lado esquerdo, havia um par de portas com entalhes chineses muito bonitos. Eu me fechei em uma concha e dei uma golada no meu chá enquanto ainda tinha tia Beth aguardando uma resposta para o que não era uma pergunta e sim uma afirmação. Ela não chegava aos 40 anos. Alta, com longos cabelos em cachos louros pintados, rosto fino com uma pele de leite e uma testa grande, olhos castanhos como os meus, um corpo feminino, vestido floral, apenas alguns agasalhos de ficar em casa e meias. Tia, eu entrei em pânico porque não sabia qual seria a reação dela, e o pior foi não ter dado chance dela dizer nada porque eu estava com medo de ouvir algo mais que não queria. Passou por muita coisa, Cecília, muito estresse emocional. Você desejava essa garota, mas não estava pronta para revelar o seu segredo mais profundo. A culpa é toda minha, porque até mesmo a minha mãe me questionou sobre esse assunto e eu desviei. Na época ela achava que éramos amigas e eu queria que acreditasse nisso. Além de que realmente não estava pronta para dizer a uma mulher que conhecia há um par de dias que era hermafrodita. Achei que teria a oportunidade de contar no momento certo, quando tivesse coragem, se me permitisse tocar no assunto de sexo, mas estava empolgada com a primeira vez que até mesmo me esqueci das coisas. Eu sei, Cecília, mas a verdade é que o seu temor de não ser aceita foi pior que a sua reação de desespero. Isso assustou Johanna, assim como a você mesma. Johanna é diferente da maioria das mulheres, um tipo excêntrico, sabe? Ela é rica, sempre teve o que queria e já teve outras experiências tanto com homens quanto com mulheres, mas isso, o que construímos era novo e especial, mesmo que eu soubesse que fosse certo ter contado isso, pelo menos para não surpreendê-la, pelo menos para que eu estivesse melhor preparada para quando acontecesse. E agora não sei se ela me aceitaria como sou. É tão estranho. Não me espantaria nada se ela tivesse mesmo se assustado quando me tocou. Ela conhece o seu interior, e sabe que você é assim, sensível, delicada, inocente. No máximo vocês seriam elevadas a uma conversa difícil e nada mais, sobrinha querida. Ela acaricia uma mecha do meu cabelo, enquanto está virada na minha direção com os pés sobre o sofá. Eu só quero dizer que você não estava pronta para se aceitar naquele instante e só permitiu que o medo te tomasse. Exatamente isso. No entanto, o meu exterior é o que me deixa mal, tia Beth. Essa anomalia sempre esteve comigo e quando Johanna me levou para a cama, eu esqueci disso porque ela me fez única. Só que, eu acho que ela estava se iludindo por essa mentira que eu inventei acerca de mim. Johanna se apaixonou por uma mulher e eu sou apenas um projeto de mulher, por isso fugi dela. Fugiu? Fugi da relação, fugi dela. Eu não mereço ela e ela não pode ficar com uma garota incompleta. Não posso permitir isso, ela não merece.
por isso acabei tudo assim que virei as costas da sua casa e pretendo romper com todo o resto em breve. Ela me abraça. É tudo o que quero, de quem eu quero, de quem me entende e que eu sei que não vai me julgar por certo ou por errado. Não fica triste. Olha, você deve estar mais calminha agora com o chá. Você foi forte por ter vindo desabafar com alguém que te entende, que passou por toda essa opressão interna. Dos sentimentos confusos, do medo, do julgamento, do isolamento. Eu sei o que se passa na mente de uma mulher, primeiro por ser uma e depois por ter passado anos casada com uma. Você precisa apenas de tempo para pôr suas ideias no lugar. Sim, é o que eu preciso. Pode ficar aqui o quanto quiser. Oh, a propósito, você pelo menos avisou Lucy que viria? Não, minha mãe não está sabendo. Graças a Deus deixei uma pessoa cuidando dela, uma amiga de Johanna. Então não vou precisar me preocupar, mas ela vai ficar preocupada. Quer que eu avise sobre sua estadia aqui, ao menos para ela? Não. Se souber por você, ela virá até aqui. Mas, Cecília, ela não pode ficar sem notícias suas. Eu resmungo com a boca, pego meu celular na bolsa e teclo uma mensagem para ninguém menos que Johanna, meu único contato direto já que mamãe não tem celular. Estou bem e segura, por favor não me procure, Cecília. Pronto, mandei uma mensagem para Johanna. Ela vai passar para minha mãe de forma a não preocupá-la. Então desativo o rastreador e todos os sistemas de busca, incluindo o meu chip para que não pudesse ser encontrada por ninguém, e pus a cabeça sobre o sofá. Tia Beth beijou o topo da minha cabeça antes de seguir para a sua cozinha. Primeiro dia na casa da tia Beth. Tia Beth estava cozinhando algo em seu fogão para o almoço, talvez alguma massa italiana que era sua especialidade. Estava cantarolando seus ritmos agitados e livre de qualquer inibição. Ela era uma mulher bonita e cativante, chamava a atenção de algumas pessoas, mas era o seu bom coração que me permitia ficar confortável em sua casa e sem fazer nada, apenas utilizando do meu joelho como apoio para o queixo. Eu suspiro e tenho a mente cheia de novos questionamentos, assim como foi pelo resto da noite anterior e na madrugada. Como não tinha outros quartos, eu quis dormir no sofá para que não me sentisse desconfortável na cama da minha tia casada com outra garota, e ela não discutiu. Como Johanna poderia estar depois do que fiz? Como eu estava depois disso? Era comum que dramatizasse uma situação o quanto fosse possível. De certa forma era o meu trabalho, e a minha vocação se vista a minha vocação artística. Tantos papéis trágicos. Depois de fazer damas da corte, mulheres pobres, mulheres que só conseguiam ficar com seu amor no final, aqui estava eu, com lágrimas frias correndo meus olhos semicerrados e sem a mulher amada. Mas, afinal, onde estava o erro? Eu não permiti Johanna dizer nada e da mesma forma não queria que falasse, pois qualquer coisa que saísse de sua boca poderia ser um estupim para despertar a depressão que me consome de dentro para fora, mas que estava contida até certo tempo atrás. Quando trocamos um primeiro olhar e ela estava sorridente, naquele momento tudo o que era ruim no meu íntimo deixou de existir, pois ela me aceitou, e não me julgou logo de cara como uma estranha que não merece atenção. Eu não a mereço por ser boa demais para mim. Eu quero mais do que posso dar e ela dá a mesma medida do que quer, uma garota para substituir a que ela perdeu. Ela queria ter a chance de se apaixonar novamente depois que seu ex-marido maldito decidiu tornar sua vida um verdadeiro inferno. Sou desgraçada. Sou horrível por não ter contato. Cecília, por que não sai um pouco para arejar a cabeça? Saia para ver as belezas daqui, tem um rio maravilhoso ao norte. Boa ideia. Volto para o almoço. No meio do dia, tudo parece ser diferente. Os meus limites eram na IMS, e durante a semana era muito raro que eu pudesse ver a luz do dia, senão no horário de almoço, e isso por alguns instantes e limitado a alguns lugares, e essa parte da cidade parecia emanar um ar de leveza. À luz do dia nota-se a vida fluindo. As casas possuem um estilo clássico por essa ser uma das partes mais antigas da cidade. Todas elas possuem vitrais, são altas e sem muitas regalias. Os estabelecimentos mais comuns são salões de cabeleireiro e discotecas onde os anos 80 parecem ter parado. Fora isso, que linda! Olho para uma floricultura do outro lado da rua, numa encruzilhada. Nela há algumas flores conhecidas e belas, incluindo rosas vermelhas silvestres. Eu tomei uma delas e arfei seu cheiro. Ela me lembrava Johanna, quando me comprou uma dessas próximo da minha casa.
Me lembro quando seus dedos tocaram nos meus e uma corrente elétrica migrou através do meu braço, e aqueles olhos de cristal caíram sobre os meus. Mesmo na sombra dava para ver um intenso brilho, e naquela voz sensual me explicou o que significava para ela. Além de ser formosa e possuir um cheiro delicioso, significa que cada instante ao seu lado é único e especial. Se eu pudesse, reconstruiria a rosa sempre que uma pétala caísse. Assim ela nunca morreria e seria infinita, assim como os instantes que passamos, disse Johanna. Aquele momento poderia ser comparado a esse, só que ao invés de reconstruir a rosa quebrada, eu mesma havia quebrado de vez e não havia conserto possível se não comprar outra para substituir essa. Devo de toda forma poupá-la de mais dor, uma dor ainda maior na verdade. Eu pago o valor da rosa a uma moça de óculos cinza e continuo o meu caminho. Tia Beth me permitiu usar algumas de suas roupas, mas a única que me interessou foi seu casaco de camurça cinza com uma calças de cintura baixa e cinto. Eu mergulhei as mãos no bolso e continuei a caminhar no sentido da calçada, onde mais à frente, a ponte Frank que interligava o noroeste com as partes mais ao sul da cidade era majestade absoluta. Ela lembrava um pouco a ponte do Brooklyn em Nova York, só não era tão suntuosa, apenas um marco de arquitetura moderna. À frente há uma rua antes de um calçadão para bicicletas, onde o chão é pintado de vermelho e some a vista até onde vai. Sobre uma mureta estava o Rio Magnífico que tinha pelo menos alguns quilômetros de uma margem a outra. A ponte passa justamente sobre ele, e tem seus alicerces bem no fundo. Eu me apoio e giro a rosa em meus dedos enquanto tento não pensar em nada, mas é difícil quando meu único pensamento é em Johanna Mitchell, a pessoa que mais amei no meu curto período de vida, e que agora eu precisava de alguma forma esquecer, tanto o que vivemos para não me martirizar, quanto tentar não imaginar nela seguindo em frente, conquistando outra garota que agora seria realmente isso. Uma garota, algo que nunca vou pode ser. Amasso um tanto o galho da rosa rangendo os dentes. Isso não era justo para ninguém. Logo depois, a jogo em direção ao rio e a vejo se desfazer em pleno ar, jogando pétalas vermelhas sobre as águas brilhantes iluminadas pelo sol. Quando retorno à casa de tia Beth, me sinto um pouco melhor. Não o suficiente para dizer que vou parar de chorar, mas o suficiente para que não transpareça mais tristezas, tristezas essas que me consomem e me tornam uma autoderrotista por alguns instantes. Ao chegar, noto um par de vozes e pelo menos uma delas é de tia Beth, e a outra, tia Marianne. Marianne ou simplesmente Mary. Tecnicamente era minha tia por ser esposa de tia Beth, mas ninguém da família conseguia reconhecê-la como tal, visto que poucos aceitaram a princípio que ela estivesse se envolvendo com alguém da nossa família, a irmã mais nova do meu pai. Mary parecia uma atriz russa de filmes de ação. Era alta, tinha a pele clara, os olhos que pareciam variar entre o mel e o âmbar, cabelos negros muito curtos em um corte desfiado impecável, e o rosto bem desenhado e ossudo, boca de lábios finos e um nariz retinho. Na clavícula ela tem uma tatuagem de pássaro, e nas orelhas um trio de brincos pretos. Eu sigo para tomá-la em um abraço forte. Até mesmo preciso ficar na ponta dos pés para alcançá-la. Olha só, é a mais nova gay da cidade. Que orgulho da minha fadinha. Ha ha ha, e com varinha de condão e tudo. Nós três rimos. Mas no meu interior eu ainda estava destruída. Que visita agradável. Eu peço desculpa por ter chegado só agora. O estúdio de tatuagem estava cheio. Tudo bem, sem problemas. Como você está? A Beth falou por cima do que te trouxe a esse fim de mundo. Agora estou melhor, Mary. Dei uma saída para espairecer um pouco. Isso é muito bom. Vem, senta aqui e me conta. Ela me puxa para o sofá onde se põe confortavelmente. Como você chegou a essa decisão de namorar uma garota? Como foi o processo de escolha para você? Achei que depois de Beth, ninguém mais teria coragem de enfrentar o preconceito da família. A Beth contou que você falou para sua mãe, ela ficou pirulito, mas que depois aceitou e tal. Para mim valeu muito a pena. Tia Beth tinha um olhar de paixão sobre Mary, enquanto estava lá na cozinha, e ela no sofá, jogou um beijo na sua direção. Eu sorrio um pouco tímida. Eu acho que foi por essa garota ter despertado a minha sexualidade, sabe? Quando estava conhecendo Johanna, eu descobri que me sentia confortável com ela. Nós trocamos muitas palavras de carinho, nos tocamos, nos abrimos em momentos difíceis compartilhando coisas em comum, e nos divertimos bastante.
Eu só descobri que estava me apaixonando por ela depois que ela me enviou 3 rosas diferentes numa caixinha, e cada uma tinha um significado que envolvia nós duas de uma forma misteriosa e divertida. Que romântico. Ela olha novamente para a tia Beth, que apenas sorri. Nós duas passamos por situações parecidas, mas eu acho que sempre fui a sapeca da relação desde que éramos colegiais. Mas e o primeiro beijo, como foi? Querida Mary, não seja indiscreta. Tia Beth a censura com um tom infantil. Ela organizava as coisas na mesa. Cecília está aprendendo a viver agora. Foi no ano novo. Estávamos numa torre em Riverdale. Aquele momento. De repente o meu ritmo cai quando lembro da realidade. Foi inesquecível. Olha, Cecília, eu não sei se Beth já te disse, mas um relacionamento possui seus altos e baixos. Não podemos decidir por você, mas podemos incentivá-la a pensar com carinho em sua própria situação. Veja bem, o seu exterior não vai importar enquanto vocês se amarem de verdade e continuarem se sentindo conectadas de corpo e alma. Em um relacionamento saudável, o sexo vem em segundo lugar, não é o centro do universo, certo, Beth? Sim. Se você está preocupada com isso, precisa parar para pensar no que Johanna é para você e em como ela faz você se sentir. Nos sentimentos. Assim vai entender que o que sente está no seu interior e não apenas na sua aparência e no seu exterior. Venham, o almoço está servido. Nós nos levantamos. Eu tirei uma mecha de cabelo da frente dos olhos antes de acompanhar Mary até o banheiro, onde lavamos as mãos e depois partimos para a mesa, onde fiquei entre elas e o seu assunto era realmente divertido. Como se elas estivessem totalmente conectadas e distraídas de qualquer coisa. Ignorando as outras mais complexas, como o sexo, que depois de um tempo, pode esfriar se não for bem administrado. Mas, e quanto a Johanna? Como entendê-la? O último tiro que dei saiu pela culatra, e nós chegamos a receber um pequeno aviso sobre o que aquilo traria. Para tal, eu fui consultar Selene e desde aquele dia tento não pensar naquilo. Só que agora pensei no que Mary disse acerca do o que ela é para mim. Na verdade, tenho que questionar as duas coisas, o que ela é para mim e o que eu sou para ela. Na mesma noite após o banho, eu me sentei no sofá e liguei a televisão um pouco enquanto que tia Beth e Mary foram tentar descansar, mas ainda no quarto, elas continuavam rindo e pareciam estar se divertindo sem limites. Uma guerra de travesseiros. Puta merda, eu super toparia uma noite das garotas entre eu e Johanna. Pensa, nós duas só de calcinha se batendo com travesseiros. Por que não consigo ter isso? Eu pego meu celular e vejo a antena de sinal em 0%, nenhum sinalizador, nenhum indicativo da minha localização e muito menos chamadas por estar desligado. Me preocupo com meu trabalho e na universidade. Quantas coisas eu poderia deixar para Johanna resolver? Claro que nenhuma. Não era dever dela cuidar das minhas ações. E claro, eu me prejudicaria sozinha, mas isso era o de menos, quase não importava. Nada mais importava senão eu mesma, que em um momento de distração me peguei escorregando a mão sobre meus seios, pela barriga e por dentro da calcinha, onde um impulso me congelou e me fez lembrar daquele momento como se fosse no agora. Eu abro o aplicativo de mensagens e depois de bem poucas encontro a sua foto provocante. Daqueles seios que vi na minha frente, dessa vez ao vivo e a cores com movimento e beleza. Além daquela obra de arte entre suas pernas. Eu desejaria ter uma igual para ter a sensação que um dia ela mencionou, de roçar nosso sexo um no outro, até que ambas estivessem pingando pelo tesão. Eu ponho a mão em minha calça e o seguro firme, mas não tenho ânimo para prosseguir e apenas me volto para o programa de TV num canal de compras onde eles oferecem um anel de esmeralda verde por algumas centenas de euros, coisa que Johanna provavelmente compraria sem pensar duas vezes. Segundo dia na casa da tia Beth. Mary saiu logo cedo para o trabalho, e depois que eu me levantei, tomei um café da manhã e depois segui com tia Beth ao mercado para fazermos compras. Era a única maneira de ajudá-la em algo, e outras coisas não conseguiriam ocupar o meu tempo e minha cabeça. Nós desembarcamos do carro no estacionamento do mercado e depois entramos. Pegamos um carrinho e depois de um tempo já havíamos pegado praticamente tudo o que ela precisava para passar o resto do mês. Havia uma mulher ruiva parada próximo ao setor de produtos em conserva. Quando ela levantou uma pequena garrafa de cerejas em conservas, eu pensei estar vendo demais. Johanna? Eu falo baixinho, mas é o suficiente para que tia Beth me ouça. Cecília, o que houve? Eu continuo encarando a moça que não vira na minha direção, mas fisicamente ela era parecida com Johanna.
até mesmo na coloração dos cabelos, só que suas roupas lembravam o de uma mulher 10 anos mais jovem, curtas e em cores tropicais. Somente quando virou na minha direção, que tive a certeza de que não era ela, apenas uma garota muito bonita que passou por trás de mim, analisando uma lista de compras. Nada. Ela olha para trás. Aquela garota se parece com Johanna? Sim, bastante. Eu cruzo os braços e olho torto para o chão. Na verdade, metade das meninas da Irlanda se parece com ela. E mais verdade ainda, ela é inglesa. Então ela tem um charme a mais. A melhor amiga dela diz que ela é como um vulcão. Que empolgante. Ela ri discretamente, me tocando no braço. Não conte para Marianne, mas eu sempre tive uma deliciosa atração por ruivas naturais. Elas são um encanto. Eu ri. E por que se casou com uma morena? Porque eu a amo pelo que ela é, e o seu exterior não me importa. O exterior passa. A gente está quase nos 40. Eu e ela já temos 5 fios de cabelos brancos na cabeça. Mas, me diga, você ainda sente aquele formigamento na barriga quando essa moça, a Johanna, toca em você? Eu não consigo sentir nada desde o ocorrido. Me sinto a pessoa mais escrota e suja que existe no mundo. Se Johanna for como penso, ela é muito madura e já deve ter te dito muita coisa sobre autoaceitação. Estou certa? Sim, ela me convenceu a me aceitar e por isso comecei a repaginar o meu exterior e lidar com o meu interior da melhor maneira, aceitando algumas diferenças. Mas isso que sou. Aponto para mim mesma. É terrível, imutável. Nem 1% da civilização mundial possui isso. E é isso o que te torna única, Cecília. Veja, eu sou canhota, e menos que 1% da população tem essa condição. Só que eu não me sinto mal, pelo contrário, me sinto privilegiada. Mas, se tratando da sua biologia, eu entendo o quanto pode ser sofrido. Só que se souber a maneira certa de lidar com ele, pode ser que se acostume. Eu vou ter que me acostumar mesmo, tia. Aquela cirurgia que o Dr. Mitchell propôs é a minha única salvação. Eu desejo isso mais do que tudo, mas não sei como tornar meu sonho uma realidade. As nossas famílias concordam que você precisa disso, Cecília. É um senso comum de que não praguejaríamos em ajudar, mas é algo que está além de todas as nossas posses. Eu sei disso. Depois disso, o silêncio perdurou sobre nós até que eu precisasse abrir a boca novamente para perguntar qual tipo de arroz ela escolheria. Logo, nós seguimos para o caixa, onde, por ironia do destino, lá estava a moça ruiva de costas para a gente. Ela tinha curvas perfeitas e olhando-a, tenho um vislumbre de Johanna totalmente nua na minha frente com olhos incandescentes. Só que isso se vai quando tia Beth toca no meu ombro e me incentiva a dar um passo para frente. O que eu posso fazer? O que devo fazer para lutar contra meu próprio ser e ao mesmo tempo meus próprios sentimentos que, em tese, querem me ajudar? Assim como todas as pessoas que amo ao meu redor, mas sou assim e me repúdio por estar na lista de hermafroditas que podem ser contados nos dedos de tão poucos que somos. À noite, nós comemos sozinhas o resto da lasanha de ontem, e um prato de ensopado rico em legumes e um pouco de arroz xadrez. Logo depois, a tia Beth seguiu para o seu banho, e um pensamento maldoso seguiu em minha cabeça. Não sabia se fazia parte da minha ligação com o lesbianismo que me fez pensar na minha tia de uma forma sexual, ao imaginá-la tomando banho, ou a falta que Johanna me faz que esteja induzindo tais pensamentos, me fazendo substituí-la em minha mente. Não. Eu não quero esquecê-la de repente. Eu não quero pensar em mais nada, senão no dia de amanhã. Tia Beth, você se importa se eu beber um pouco de vinho? Pode ficar à vontade, sobrinha querida. Está na geladeira. Gritei para ela através da porta. E ela respondeu. Eu me levanto e sigo para buscar a garrafa junto aos outros produtos. Estava recém-aberta já que brindamos no jantar a nossa amizade, e nosso companheirismo, e seus desejos de que eu ficasse bem. Como membro da minha família, ela queria isso mais do que ninguém. Todos queriam. Afinal, pelo menos o amor da minha família eu tinha quando se tratava de me dar atenção. Mas como eles reagiriam se eu me declarasse lésbica para eles? Seria uma nova decepção, ou eu seria aceita por alguns e rejeitada por outros como era tia Beth? Sirvo uma taça pela metade, e a bebo, em um único gole, sentindo o líquido esquentar o meu interior como fogo. Limpo a minha boca e sirvo mais uma dose. No interior, vejo a minha própria imagem refletida, e ela não parece nada boa. Como se a cada segundo que passava, eu voltasse um ano de idade e lentamente se aproximasse dos 15 anos, onde a depressão atingiu o seu ápice. Dessa vez, com 23, eu posso esmagar tal depressão em um copo de bebida.
Todos faziam isso, então, por que não fazer também? Mesmo sem costume de beber, eu poderia apagar essas memórias me servindo de um bom e doce vinho. Droga, é vinho seco.